Olá, estou aqui para fazer uma partilha a respeito de um tema. Com alegria partilho esse tema: viver a Páscoa em família. Tempo oportuno para refletirmos sobre isto. Eu diria até mesmo como um cuidado de Deus este tema. Cuidado de Deus que nós precisamos estar atento a todo momento em nossa vida. Mas por que um cuidado de Deus neste momento? O viver a Páscoa em família. Por mais um ano, nós estamos tendo a oportunidade de celebrar a Páscoa em nossas casas, celebrar a Páscoa em nossos lares. Por vezes nós ficamos até assim, questionando Deus, mas por que mais uma vez? Também ficamos até dizendo, mas Senhor, como que eu gostaria de estar na igreja? Mas precisamos olhar o outro lado. O que será que o Senhor quer mostrar para nós com isso? Reclamar não vai adiantar muito não, mas questionar, ou melhor, nós olharmos o lado bom, isto sim vai nos ajudar muito bem. Primeiramente, nossa casa é o nosso aconchego. É onde nós somos nós mesmos, aonde todos nos conhecem, ali está a nossa verdade. E se nós pararmos para pensar, Cristo, ele veio ao mundo para se fazer presente no meio de nós. Unir-se à nossa verdade, aquilo que nós somos. Mas por que, Padre? A nossa verdade, aquilo que nós somos, o nosso lar e o Cristo que vem até nós. Para nós vivermos a Páscoa em nossa família, é necessário que olhar para a nossa família. E o tempo que nós estamos vivendo de celebrar a Semana Santa, celebrar o Tríduo Pascal, celebrarmos a missa em casa, não na igreja, vejo como um sinal da parte de Deus para que nós possamos viver a Páscoa em casa. Não que vamos fazer isso para sempre, mas a Páscoa, o que significa? A passagem da morte para a vida, uma vida nova em Cristo. Este Cristo que vem e habita em nossa casa. Este Cristo que vem e entra na nossa realidade e transforma. Por isso eu me apresento diante do Senhor, de que maneira? Com a minha verdade, com a realidade do meu lar, com aquilo que está na minha família. O Senhor conhece bem esta verdade. E agora paremos e pensemos. Estamos rezando a missa Semana Santa em nosso lar. Em nossa casa, nós estamos fazendo o quê? Parando para falar com Deus. Nós estamos parando para olhar o Senhor que também está em nossa casa. O Senhor que de fato habita em nosso lar. Mas só que nós não podemos deixar que o Senhor habite no nosso lar de modo assim, eu diria, um pouco distante. O Senhor lá da igreja, o Cristo lá da igreja. Não, o Cristo que está em casa, o Cristo que está no nosso lar, o Cristo que habita na nossa realidade. Eu paro e penso na minha casa, no meu lar, com a minha esposa, com o meu esposo, com os meus filhos, com toda a minha família. Jesus aqui está. Lá na igreja eu fortaleço, na igreja eu recebo a Eucaristia, na igreja eu me alimento. E depois, aquilo que eu alimentei na igreja, em meu lar, eu testemunho, eu de fato coloco em prática. Só que esse período nós estamos fazendo o quê? Vivendo em nosso lar, olhando para a esposa, para o esposo, para o filho, para toda a família e vendo. O Cristo aqui está e está cuidando de nós. Mas aí está um outro ponto que nós precisamos olhar. Páscoa é a passagem da morte para a vida.
é parar e pensar assim: em nossa casa, quantas situações de morte existem? Será que a falta de perdão, a falta de paciência, a falta de união, a falta de harmonia, a falta de amor? Será que de repente a desavença, a impaciência, as discussões, tantas coisas que nós permitimos ficar no nosso lar, ficar em nossa casa? Então, tudo isto é a verdade que nós trazemos, só que é uma verdade que deve ser transformada. Porque esses exemplos e tantos outros que nós temos são situações de morte. E celebrar a Páscoa em família é, de fato, fazer com que tudo isso seja transformado, para que a paz, para que o amor, para que a harmonia, para que a união, enfim, esteja em nosso lar. Porque o Cristo que nós celebramos é um Cristo vivo. E Ele, quando habita em nosso lar, Ele transforma, Ele dá a vida. Como eu disse, a Páscoa é justamente esta vida nova. A passagem da morte para a vida. Uma vida em Cristo, uma vida transformada. Paremos e pensemos, vivendo esse tempo em nossas casas, por meio das nossas orações, olhamos para os nossos defeitos, para os nossos erros, lembrando que o outro nós não podemos mudar, infelizmente, mas eu posso mudar. Eu posso mudar o meu comportamento em minha casa, eu posso mudar a maneira de tratar a esposa, o esposo, os filhos, isso eu posso. Mas o outro nós não podemos mudar. Cada um tem que fazer a sua parte. Então é também deixar o Cristo entrar no meu coração e transformar, para que eu viva a Páscoa em mim, que eu viva a Páscoa em meu coração, a vida nova. Mas, por fim, pensando um pouquinho nesta vivência da Páscoa em família, é necessário pararmos e pensar numa outra coisa. Será que nós tínhamos o hábito tão frequente de rezarmos juntos? Por exemplo, agora estamos participando da missa juntos em nossa casa, online, os momentos de oração online, estamos parando para rezar juntos. Isto é algo que deve permanecer. Isto é algo que deve ser um hábito, a oração familiar, a família rezar junto. Se nós não tínhamos o hábito, agora passamos a ter, isto é Páscoa. Se eu aprendi a de fato ter mais paciência com a minha esposa, com o meu esposo, isto é Páscoa. Se eu preciso aprender, estamos aí no processo. Paremos e pensemos. O cultivar a oração a partir de agora é algo que vai fazer com que o Cristo esteja vivo. Então, irmão e irmã, celebrar a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo na família, eu diria assim, que é deixar que Ele esteja vivo em nossa casa. Para que Ele mantenha-se vivo, duas coisas. Primeiro, a oração, fundamental. Como vocês já ouviram o padre dizer, os 4 joelhos dobrados, o casal com os joelhos dobrados em oração. É algo que não pode faltar, a oração. E a segunda coisa, muitíssimo importante, o testemunho. Cristo vem e transforma as minhas misérias, os meus pecados. E me faz um homem, uma mulher nova. A Páscoa é isto. Eu devo até mesmo estranhar. Nossa, como ele está diferente? Como ela está diferente? Em que sentido diferente? Estão melhores. Estão de fato sendo o Cristo. Pensando como Cristo, agindo como Cristo, sonhando como Cristo, falando como Cristo,
porque o nosso desejo deve se assemelhar com o ressuscitado por meio das nossas ações. Desejo a todos que tenham uma feliz e abençoada Páscoa. Cristo deseja entrar na tua casa, no teu coração, mas Ele precisa da nossa permissão. Um Cristo que vence a morte, um Cristo que nos dá vida, um Cristo que no momento no qual nós estamos vivendo não se faz indiferente, pelo contrário, se faz muito presente ao nosso lado, dando esperança de dias melhores virão. Isto é a Páscoa. Crer no amanhã. Uma santa e feliz Páscoa a todos. Deus abençoe toda a sua família. Amém. É tarde.